O Senhor ama seu povo de verdade. Salmo 149. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E o Salmo de hoje reflete uma verdade bíblica central que perpassa tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Esse tema revela a natureza de Deus como amoroso, fiel e comprometido com seu povo. E essa declaração pode ser encontrada de forma implícita em várias passagens. Por exemplo, em Deuteronômio, capítulo 7, dos versículos 7 a 8, está assim: Deus escolheu Israel não por mérito deles, mas por amor. O Senhor vos amou e escolheu. Em Isaías 43, versículo 4, está assim: Deus afirma que o seu povo é precioso e digno de honra, sendo amado por ele. E no Novo Testamento, podemos ver em João 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Também podemos ver essa ideia em Romanos 5, versículo 8, Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. No hebraico, a palavra usada para amor, arvá, vai além de um mero sentimento emocional. Ela envolve ação, compromisso e lealdade. O amor de Deus para com seu povo, especialmente no Antigo Testamento, está enraizado na aliança que ele estabeleceu. Deus ama Israel como uma expressão de sua fidelidade e essa aliança. O que isso é visto através de sua proteção, provisão e perdão. E no grego, no Novo Testamento, a palavra predominante para amor é ágape, que expressa o amor sacrificial e altruísta, o tipo de amor que Deus demonstrou ao entregar seu Filho pela salvação da humanidade. E essa mensagem é de profunda relevância para o nosso tempo, e o mundo muitas vezes questiona o valor do ser humano e busca significado em lugares temporários. A certeza do amor incondicional de Deus traz consolo e esperança. E refletir nesse amor e fidelidade, somos também chamados a vivenciar o amor e fidelidade e amar o nosso próximo, refletindo esse amor em nossas ações diárias. Na primeira leitura de hoje, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, os versículos 1 ao 11, Paulo aborda o problema de membros da igreja levando uns aos outros aos tribunais civis para resolver disputas. Ele critica fortemente essa prática e aponta que tais questões deveriam ser resolvidas dentro da comunidade cristã, em vez de recorrer a juízes seculares. Vejamos, Paulo aqui não está dizendo que não se deve recorrer à justiça. Ele está lembrando e advertindo que, se de fato esses irmãos são irmãos na comunidade, e se são irmãos na comunidade, são irmãos em Cristo, será que não caberia uma resolução numa instância cristã? Será que de fato isso não poderia ser resolvido de uma outra forma? É evidente que o tipo e o modelo de sociedade na época, comparado aos dias de hoje, é diferente. Os sistemas legais, certamente, também são diferentes. Mas o grande questionamento é: como os cristãos devem lidar com conflitos, justiça e comportamento comunitário? E Paulo desafia os cristãos a resolverem suas disputas dentro da comunidade de fé. Isso implica uma abordagem de reconciliação e diálogo que reflete os princípios do Evangelho. Na era atual, onde é comum a busca de tribunais ou redes sociais para resolver problemas, essa lição é um chamado para o perdão, a sabedoria e a mediação dentro da comunidade cristã. Muitas vezes as redes sociais ou outros tipos de meios se tornam palanque para ataques desnecessários, alimentando totalmente um espírito anticristão. O testemunho cristão, ao levar disputas públicas ao mundo secular, os coríntios estavam comprometendo seu testemunho de fé. E o desafio aqui
é a igreja viver de maneira que reflita a justiça e a sabedoria de Deus, evitando comportamentos que possam trazer descrédito à fé cristã. E Paulo relembra os coríntios que, embora tivessem uma vida marcada por pecado no passado, agora estão lavados e justificados. E esse lembrete é importante para os cristãos de hoje. Nossa identidade não está mais no pecado, mas na nova vida em Cristo. Vivemos como uma nova criação, e isso deve moldar nossas interações uns com os outros. Por mais que tenhamos ali em nossas mentes pensamentos aos quais acreditamos que nós tenhamos razão, jamais devemos esquecer que nós estamos em comunidade e comungamos e aproximamos do mesmo altar. E o espírito de resolução não deve ser um espírito vingativo e de dominação, e sim de conciliação. Para isso é preciso o diálogo. E no evangelho de hoje, em Lucas capítulo 6, dos versículos 12 ao 19, este trecho ocorre no início do ministério público de Jesus. Logo após várias curas e ensinamentos, Jesus está prestes a escolher seus 12 apóstolos. Em seguida, prega o famoso Sermão da Planície, que inclui o que conhecemos com as bem-aventuranças. A escolha dos apóstolos e as multidões que seguiam Jesus demonstram a crescente importância do seu ministério e a formação de um grupo central de discípulos que seria fundamental para a propagação da fé. Aqui vemos Jesus não apenas ensinando, mas também realizando milagres de cura e libertação. E o que podemos refletir dessa passagem? A importância da oração antes das decisões importantes. Jesus nos dá um exemplo claro de como devemos nos aproximar de Deus em oração antes de tomarmos decisões significativas. Em um mundo onde somos constantemente pressionados a agir rapidamente, a oração nos lembra de buscar a vontade de Deus e alinhar nossas ações com o seu propósito. O chamado e diversidade no corpo de Cristo, a escolha dos apóstolos com sua diversidade de personalidade e origens reflete como o chamado de Deus alcança todos, independentemente de sua ocupação, passado ou status social. E hoje o corpo de Cristo continua a ser composto por pessoas diversas. Temos também a dimensão da cura e libertação de Jesus, que oferecia às multidões e nos lembra que ele continua a ser fonte de cura e libertação, tanto física quanto espiritual. Em nossos tempos de doença, aflição ou opressão, podemos nos aproximar de Jesus em busca de restauração e sermos também instrumentos de tal restauração. E a multidão é a busca por Jesus. As pessoas vieram de longe para encontrar Jesus, e isso nos leva a refletir sobre a nossa própria busca por Deus. Estamos dispostos a sacrificar tempo e energia para nos aproximarmos de Cristo, seja na oração, na leitura da Bíblia ou na comunidade de fé? Assim como as multidões buscavam Jesus para serem curadas e libertas, nós também devemos estar dispostos a ir até Ele com nossas necessidades e esperanças. E também nos tornarmos instrumentos de esperança e consolo neste mundo. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.